Tem novidade, falando em mudanças, tem novidades no Santos, hein? Vojvoda foi anunciado como novo técnico do Santos e se emocionou, hein? Se alguém perguntava, nossa, mas o Vojvoda sendo disputado por todo mundo, por que vai assumir um Santos? Não pela história, óbvio, não pela grandeza do Santos, mas pelo momento, pela realidade financeira, pela estrutura que tem o Santos hoje. Pois o Vojvoda se emocionou tanto na entrevista que acho que explica tudo. Vamos ver o novo técnico do Santos. Bueno, es un orgullo, la verdad es un orgullo para mí, para mi familia, para mi pai, ¿sí? Porque me falaba mucho de Pelé. Más além de eso, bueno, es un orgullo trabajar en una institución, en un club como Santos. Sabemos que o Santos es una marca mundial. Sabemos y voy a conocer en o día a día, voy a conocer con decorrer de o días, de o treinos, pero ya en la primera comunicación con Alexandre, cosa que agradezco y soy muy grato con eso. Eu sentí algo especial con Santos, ¿sí? Mas no quiero falar mucho porque eu no quiero vender una cosa que no es, ¿me entiende? De parte mía. Eu tengo que caminar con vocês. Cuando digo caminar con vocês, caminar con clubes, caminar con la gente de o día a día, con Alexandre, con presidente, con la gente que me acompaña, caminar con jugadores principalmente. Tá aí o Vojvoda, então, dando as suas primeiras palavras como novo técnico do Santos. E quem acompanhou tudo, e quem sempre acompanha tudo do Santos, é ele, Lucas Mussetti, chegando aqui com a gente. Mussetti, foi uma entrevista emocionada, bonita, né? Que relembra aí a história do Santos, toda a grandeza do Santos. O que mais te chamou a atenção e o que mais convenceu o Vojvoda, né, a chegar ao Santos? E o que a gente pode esperar a partir de agora? Será que ele vai ter uma estabilidade maior aí do que técnicos anteriores? Oi, Lu, boa tarde também para o PVC, para o Júlio, para todo mundo que nos acompanha. A gente, né, nós jornalistas, saímos da entrevista e um falou para o outro basicamente a mesma coisa. Se o Vojvoda não resolver, ninguém mais resolve. Não apenas pela capacidade tática que ele tem, pelo bom trabalho no Fortaleza, mas por demonstrar para a gente o que a gente já ouvia de todos os funcionários do Fortaleza, do mundo do futebol, que é um cara diferenciado. Tem outro momento na coletiva em que ele diz algo que para mim deixa muito claro por que ele veio para o Santos. Ele fala, o meu irmão me mandou uma mensagem dizendo o nosso pai estaria orgulhoso, porque era um fanático por futebol, que acompanhava o Santos do Pelé. Então, quando o Santos desiste do Sampaoli e o Alexandre Matos liga para o Vojvoda, foi de verdade uma ligação, tipo assim, pô, vamos ver o que dá. Depois a gente tenta outras alternativas, mas o Vojvoda está aí, temos que tentar, porque a informação do mercado é que o Vojvoda descansaria até ano que vem. A primeira resposta do Vojvoda foi, eu não quero trabalhar agora, eu queria descansar, eu planejei minha vida para isso, mas é uma grande honra ouvir o Santos. Me dá um tempo, eu sei que você está com pressa, me dá um tempo, eu vou falar com a minha família, eu vou falar com a minha comissão. 3 horas depois já teve uma reunião com o empresário do Vojvoda para discutir tempo de contrato, cláusulas e tudo mais. Então, algo de verdade despertou a vontade do Vojvoda de interromper esse descanso para vir para um Santos sem muito dinheiro, perto da zona do rebaixamento, mas um clube histórico, talvez, realizar um desejo e orgulhar o pai. Eu acho que só isso, só algo sentimental mesmo, explica esse movimento do Vojvoda, porque é um Santos num cenário muito complicado e, como o PVC sempre lembra aqui no De Primeira, tem média de 15 jogos até ter uma demissão de técnico. O Vojvoda assina 1 ano e meio de contrato e ninguém faz 1 ano e meio de contrato no Santos. O próprio Sampaoli, que teve um ano histórico, ficou só em 19. O Cuca sai, Roland, Diniz, tem uma lista gigantesca e a média é 15 jogos. E o Vojvoda topa mesmo assim, sabendo que vai ser sombra de qualquer outro treinador, ou que seria. Então, acho que só algo mágico explica, só o Santos do Pelé mesmo para atrair o Vojvoda realizando esse desejo, ou pelo menos orgulhando o pai de onde quer que ele esteja. O Santos teve um técnico, o Santos do Pelé teve um técnico por 12 anos. Foi o Lula. Bonito, né? Acho que isso mostra a grandeza do Santos, né? Como o Santos comove, né, as pessoas. O cara aí mais disputado do mercado se sensibiliza, né, por assumir o Santos pela grandeza, pela história, por uma conexão afetiva. Bonito, Júlio. Só isso explica mesmo. Até eu escrevi um texto no final de semana, os santistas ficaram bravos comigo, que eu falei, o Vojvoda é uma ótima pro Santos, mas o Santos é uma ótima pro Vojvoda? Acho que não.
Acho que o Vojvoda ele corre o risco do Thiago Nunes. Aparece no Atlético Paranaense, ganha 2 campeonatos importantes. Depois, quando ele dá o salto para clubes maiores do que o Atlético Paranaense, mas que estavam numa roubada danada, no momento péssimo para pegar, o Corinthians, o Grêmio, depois o Botafogo, ele afunda e ele perde mercado. O Vojvoda, ele corre esse risco, né, de afundar junto com o Santos. Então, não tinha muito sentido lógico o Vojvoda pegar o Santos, considerando que, de repente, em janeiro, o Abel Ferreira sai do Palmeiras e o Palmeiras pode ir atrás do Vojvoda. Assim, ele poderia... O que ele construiu no Fortaleza poderia servir para ele para pegar uma situação mais estável no futebol. Então, eu levantava a questão, por que será que ele fez isso? Porque ele quer muito trabalhar com o Neymar? Porque ele não aguenta ficar sem trabalhar? Ou porque o Santos é o Santos? E a resposta é porque o Santos é o Santos. Acho que a resposta está dada hoje. Assim, o cara vai para lá por uma questão emocional, para pegar o clube brasileiro mais famoso do mundo. Me desculpem todos os torcedores dos outros times. O Santos é o clube brasileiro mais famoso do mundo. Então, ele vai lá pegar o Santos, numa roubada com R maiúsculo. Agora, se ele confia no taco dele, por que não? Pode dar certo. O que dá para esperar, PVC? Mas se ele for lanterna, que nem ele ficou no Fortaleza lá em 2022, ele vai ser mandado embora. O Santos não vai fazer o que o Fortaleza fez. Quem rebaixou o Santos foi o Vojvoda. Num jogo... Santos e Fortaleza. É verdade, é 3 a 1. verdade. Eu acho que a questão do Santos tem que ter um dono que não é um dono. Veja, o Marcelo Teixeira é o presidente e o Marcelo Teixeira delegou para o Pedro Martins a função de escolher o treinador em janeiro e depois no Kleber Xavier. Hoje, quem escolheu o treinador foi o Alexandre Matos, né? A gente deixou claro aqui que o Marcelo Teixeira entendia que o Vojvoda era um treinador do tipo Pedro Caixinha, que tinha experiência e talento em outros clubes, mas que era importante um técnico mais experiente para o Santos. Quem convenceu do Vojvoda foi o Alexandre Matos. O que, com todo respeito, para mim, fala muito mal do Marcelo Teixeira. É isso, gente. Vamos para o intervalo rapidinho e na volta tem seleção brasileira, hein, gente? Porque a gente vai exibir a entrevista exclusiva que o PVC fez com o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Então vamos para o break agora no canal UOL na TV, mas a gente continua aqui no YouTube. Estamos no break agora. Só para deixar claro, tá, Luiz? Para mim fala muito mal do Marcelo Teixeira ele ter essa visão do Vojvoda. E fala bem do Marcelo Teixeira ouvir o conselho do Alexandre Matos, de outras pessoas e tal, tá tudo certo. Agora, que mundo que ele vivia nos últimos 4 anos, entendeu? Para achar que o Vojvoda era um Pedro Caixinha. Enfim. Mussetti, aproveitando ainda a sua presença aqui com a nossa audiência maravilhosa do YouTube, que agora é só para os YouTubers exclusivos aqui dos nossos chatters, dos nossos chat lovers. Tem reforço chegando no Santos. O Santos está contratando Tomás Palacios. Conta um pouco para a gente dessa contratação. Tem reforço, então, no Peixe? Tem reforço. O primeiro reforço da era Vojvoda, que eu espero que seja um pouco mais longa do que o normal. Tomás Palacios chega emprestado da Inter de Milão, num contrato até o fim da próxima temporada europeia, até julho de 26, com uma opção de compra de 10 milhões de euros. Algo o Santos do futuro vai pensar. Nesse momento é apenas uma liberação da Inter. O Tomás se destaca no Talheres, vai para o Rivadavia e depois não se firma na Europa, como é comum de vários jogadores sul-americanos. Fica pouco na Inter de Milão, vai para o Monza, joga apenas 8 partidas na última temporada europeia. De volta, a Inter estava sem espaço, então o Santos pescou esse jogador por empréstimo, que foi indicado e rapidamente aprovado pelo Vojvoda. O bastidor que eu tenho é que o Palacios foi indicado ao Vojvoda no almoço de ontem, segunda-feira, e hoje o Santos já está pensando no anúncio. Foi tudo muito rápido, o Santos aceitou as condições que a Inter estipulou. Então o Tomás Palacios está chegando e tem outros reforços. O Santos quer mais um zagueiro, quer volante, quer atacante, devem chegar de 4 a 5 jogadores, porque o Vojvoda é bom, mas o elenco precisa de mais. 4 a 5 jogadores é bastante, ainda mais com esse momento financeiro do Santos que está complicado. Ô, gente, me avise aqui, temos quanto tempo para a gente voltar? Temos 1 minuto, então. Júlio, precisa reforçar mesmo? 30 segundinhos pra gente. Precisa reforçar. Não sei, aí o Mussetti pode ajudar a gente, não sei se ele chegou a bater com o Vojvoda lá no Talheres, mas o Vojvoda era técnico do Talheres, que inclusive eliminou o São Paulo. Não bateu, né, Mussetti? Mas certamente deve ter batido ali um telefonema para saber mais informações, né? Exato. E é uma boa, PVC?
Cara, eu vi muito pouco. Eu estava vendo, ele fez 2 jogos pela Internacional. Então, assim, é um jogador de 22 anos, é promissor, mas é dos jogadores que batem na Europa e não ficam, né? Então tem que ter esse cuidado. Ô, Musetti, a minha curiosidade é se alguém perguntou do Guilherme, sobre o Guilherme pro Vojvoda, né? Porque essa Ele é uma... gosta do Guilherme. Claro, a torcida do Santos é que não gosta. Esse que é o problema, né? O Vojvoda respondeu sobre isso e disse que conta com o Guilherme, que o Guilherme é um jogador forte, resiliente, e vai ter uma conversa hoje entre os dois para o Vojvoda tentar convencê-lo. Mas o Guilherme está pensando que é fim de ciclo e não gostaria de continuar no Santos depois das ameaças que ele sofreu. Vai caber ao Vojvoda tentar esse reforço caseiro aí. Ótima informação. Estamos voltando, então, Musetti, exclusivas aqui do Santos. Musetti, vou me despedir de você. Hoje foi jogo rápido, rapidinho, que hoje nosso tempo está corrido por aqui no De Primeira, mas você sempre abrilhantando aqui. E agora o novo colunista do Mercado da Bola. Então, o Musetti vai estar muito com a gente aqui no De Primeira, porque vai ter muito mercado por aqui. Combinado, Musetti? É isso, volta a qualquer momento com mais informações. E acreditem no que ele fala, substituindo né? pelo Ancelotti, tá tudo bem, eu acho, né? PVC, Ancelotti, fica um nível um pouco melhor. Substituição à altura aqui. A plaquinha sobe, tá todo mundo no mesmo nível. Musetti, beijo pra você, querido. Beijo, valeu, gente.